Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem um destaque especial na Epístola a Filemão. Não tem capítulo essa epístola, mas somente versículos. Versículos 15 até o 16. E destacamos o versículo 15, que diz assim: Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. O tema de hoje é: nós aceitamos os mais humildes. Esta epístola, ou chamada também de Carta a Filemão, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por causa de Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemão. E esse Onésimo, ele fugiu. É claro que quem vai querer ser escravo de outra pessoa? Ele fugiu, foi embora, vazou. Só que ele, por uma coincidência ou não, achamos que não seja coincidência, é um plano de Deus. Ele se encontrou com o apóstolo Paulo e Paulo pregou a palavra de Deus e ele foi convertido. Filemão também já estava convertido e Onésimo, agora o escravo, também. Então Paulo instrui ele e fala para ele voltar, só que ele volta com a carta para Filemão junto. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, Filemão, você perdeu um escravo chamado Onésimo e agora você está recuperando ele de volta, mas recuperando para sempre, para ficar junto contigo. Ele é teu irmão na fé. Não faça nenhum mal a ele. Agora ele é cristão como você também é. Esse Onésimo foi recebido pelo apóstolo Paulo como uma pessoa que poderia ser a mais rica e livre do mundo. O apóstolo Paulo nunca fez diferença entre as pessoas. Jesus também não fazia diferença. Nós também não fazemos. Qualquer pessoa, tendo dinheiro ou não tendo, é igual diante do Senhor e também deve ser igual aqui na sociedade, aqui no mundo. Na igreja não existe lugar de degraus, de classes sociais, ou então por dinheiro maior ou menor, ou então por ser uma família que construiu a igreja e outra que entrou no dia de hoje ou ontem. Não há diferença nenhuma. Todos são iguais perante o Senhor. E isso deve ser levado em consideração máxima. Deus nunca faz acepção de pessoas. Ele mesmo fala isso. E nós também. Nós gostamos do ser humano como Deus gosta de nós também. E não podemos fazer nenhuma diferença se a pessoa é rica ou pobre. Se a pessoa tem muita capacidade ou tem pouca, isso não nos importa. Todos são iguais perante o Senhor e também são iguais na igreja ou também na sociedade. Imagina então como é que ficou aquela situação. O tal do Filemão estava nervoso porque perdeu um escravo que ele gostava dele por causa do trabalho. E aí esse escravo, ele fugiu, não gostava de Filemão. E agora começa tudo de novo de forma bem diferente. Antes era uma relação de patrão e escravo. E o escravo não valia nada para eles. Valia o dinheiro que ele poderia produzir para o patrão, trabalhando. Fora isso, o escravo não valia nada. Agora, esse mesmo escravo, esse mesmo patrão, começam a se olhar diferentes. E isso só é possível. Essa humildade só é possível pela palavra de Deus, pela fé. Nós temos que tomar um cuidado com isso. Quando o nosso orgulho começa a crescer e começamos a achar
que somos melhores como seres humanos do que os outros, pronto, aí estamos com um grande problema diante do Senhor. Deus não abençoa os orgulhosos, Deus abençoa o humilde. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso na carta. Receba, Filemão, receba bem esse teu escravo, porque agora não é só escravo, é teu irmão na fé. Como é que isso ficou depois, nós não sabemos. Mas acreditamos que Filemão e também Onésimo, eles ouviram muito bem as palavras do apóstolo Paulo, seus conselhos, e provavelmente seguiram à risca aquilo que o apóstolo falou. E o apóstolo falou como revelação de Deus, não simplesmente palavras dele, mas revelação do Senhor para eles. Assim nós somos acostumados a receber bem todas as pessoas. Um cristão, ele nunca faz a diferença de um para com o outro. Claro que nós sabemos que uma pessoa com muita capacidade mental, inteligência, assim por diante, vai fazer mais coisas com essa capacidade do que aquele que não tem. Nós também sabemos que se alguém tem a possibilidade de ter muito dinheiro, muita saúde ou muito de muitas coisas, ele vai fazer mais coisas do que o outro. Então existe sim essa diferença, mas como seres humanos, ambos são iguais. Nem o pobre é melhor do que o rico, nem o rico melhor do que o pobre, e assim por diante. A palavra do Senhor nos nivela todos como importantes uns para com os outros e também diante do Senhor. E nós só temos que agradecer a Deus por isso, porque nós não somos nada. Nós somos, como diz o texto bíblico, um trapo aqui no mundo. Ou como nós mesmos confessamos no culto, somos miseráveis pecadores. Mas Deus olhou para nós e nos deu valor. E não para uns mais e outros menos. Não, todo ser humano tem seu valor. E uma vez que nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós somos perfeitamente iguais uns com os outros. Deus sempre quer nos colocar desta forma. E Ele ainda fala de outra forma muito interessante também. Jesus, Ele lava os pés dos discípulos, mostrando que aquele que é maior, Ele pode se humilhar muito mais, ajudando o seu semelhante. Nós gostamos bastante das pessoas humildes, como das que não são humildes. Os orgulhosos também, mas com os orgulhosos é mais difícil de conviver. Por isso, vamos agradecer a Deus por Ele ter nos aceito. Na humildade do Senhor, na sua bondade, Ele nos aceitou. E assim também nós podemos aceitar o nosso semelhante do jeito que a pessoa é. Se é patrão, ou se é empregado, se é inteligente ou nem tão inteligente, se é rico ou é pobre, tanto faz. Para Deus todos são iguais. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender que nós todos somos iguais perante Ti e precisamos ser iguais aqui na terra também. Dê-nos este privilégio de sermos humildes e também recebermos bem o nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém.